nessa noite. Você fica muito atento, irmão, porque o Senhor, Ele tem uma palavra para o nosso coração que pode mudar a história da sua família inteira, da sua rua, do seu bairro, desta igreja, de igrejas locais aqui em Miraí, em Muriaé, Iricema, em São Sebastião da Vargem Alegre e assim por diante, irmão. Mas é necessário que a gente pegue o fogo de Deus nessa noite, que foi ontem dito, o que vai ser hoje, se o Senhor permitir, amanhã e segunda-feira, e o avivamento ele vai acontecer. 1 Tessalonicenses, no capítulo 5, o versículo, qual que é? 17. Nós vamos orar, vamos ler. No 3, vamos ler todo mundo junto. 3. Orai sem cessar. Mais uma vez. Orai sem cessar. Feche os olhos, vamos orar então mais uma vez essa noite, concordância, com a oração que já foi feita. Louvado seja Deus, em nome de Jesus, ó Pai, mais uma vez nós nos colocamos diante do Senhor neste lugar. Ó Pai amado, aqui estamos como instrumento, como garçom para servir a noiva aqui reunida. Portanto, toma meu corpo, a minha alma, meu espírito, em especial a partir desse momento, meus lábios. Ó Deus, que eu venha sumir, desaparecer de cima deste púlpito, para que tome o Senhor a primazia, o teu lugar que é de direito, para que o Senhor fale, ó Pai amado, ao nosso coração, de maneira, Pai querido, que a Tua palavra, ela não fica apenas no campo da nossa emoção, mas que ela penetre no mais profundo do nosso espírito, ao ponto, Senhor amado, de nós saímos daqui voando nas asas do Teu Espírito, ao ponto de nós saímos deste lugar, Senhor amado, com a chama, com o fogo do avivamento, ardendo e queimando em nosso coração. Portanto, em nome do Senhor Jesus, ó Pai, repreenda os canhões que estão apontados para este lugar, e no nome do Senhor Jesus Cristo, Senhor, tudo aquilo que possa tentar roubar a semente, todo entretenimento, toda distração, toda conversa paralela, que o Senhor a repreenda, em nome do Senhor Jesus. Fala conosco, fica conosco e nos dá vitória, em nome de Jesus, que orou conosco, diga amém. Você acenda no glória a Deus. Quem já está sentado, diga aleluia. Palavra de Deus, irmão, para o nosso coração nessa noite. Estamos aqui embasado nesse texto, 1 Tessalonicenses, no capítulo 5, o versículo 17. Nós ensinamos aos irmãos, quando temos a oportunidade, de não acreditar em tudo que escuta, em tudo que é pregado, tudo que é profetizado, que é falado, mas leva ao exame das Escrituras. Leva ao crivo das Escrituras. Se as Escrituras concordarem, você pode acreditar na profecia, você pode acreditar no ensino, na instrução, você pode acreditar na mensagem que está sendo pregada. E dito isso, a gente vai observando algumas coisas, a gente é curioso com relação a algumas situações. E é claro que o que a gente ensina, irmão, a gente procura praticar primeiro. A gente só ensina porque aprendeu. Porque um dia teve sentado para aprender. E continuamos sentados. Amanhã, 8h30, eu estou sentadinho aqui onde está a missionária Alzira. Ouvindo aqui o professor da escola bíblica ensinar nós. Eu continuo sentado para aprender. E quando sentamos para aprender, nós temos condições de ensinar alguém alguma coisa que aprendemos. E a gente, lendo a palavra de Deus, nós vamos ver Paulo aqui, a partir do versículo 12, ele está terminando essa primeira carta, e ele vai trazer algumas recomendações, ele vai dar orientações e vai fazer recomendações à igreja em Tessalônica. E uma dessas recomendações que Paulo, ele está fazendo a esta igreja é exatamente o versículo que nós lemos: orai sem cessar, ou, em outra tradução, orai constantemente. Ele está trazendo uma recomendação para a igreja, para que a igreja do Senhor, ela tenha o hábito, o costume, ela aprenda a orar constantemente, incessantemente. Paulo, ele está aqui inspirado pelo Espírito Santo, ele tem autoridade apostólica, então se trata de uma ordem. O verbo está no imperativo, é uma ordenança.
Ele está investido de uma autoridade apostólica e ele está escrevendo inspirado pelo Espírito Santo. Não é apenas a autoridade que é sobre ele, está a autoridade e vem também a inspiração do Espírito Santo para que ele escrevesse isso e desse essa ordem para a igreja. Isto, ele está imbuído de uma autoridade do céu, ele está autorizado pelo céu. Portanto, a prática da oração constante, regular, fervorosa é um dever da igreja. É dever da igreja. É um dever da igreja. É um dever dos salvos. É um dever do povo de Deus. É o dever do povo que foi alcançado pela graça salvadora de Cristo. Jesus deu o exemplo. Ele orava. Essa oraçãozinha aí, não, mano. Obrigado, Senhor, pelo... Ah, nem sei que eu ia agradecer mesmo. Sei lá, foi a noite que eu passei, obrigado. Não. Jesus costumava passar no mínimo, em determinadas situações, 9 horas de joelho orando, falando com o Pai. Ele ensinou, ele deu o exemplo. Ele mesmo sendo perfeito, sem pecado, ele orava. E ele espera, irmão, que a sua igreja, que o seu povo também ore. Em Mateus capítulo 6, no versículo 5, ele não diz se orardes, ou se orares, como você preferir. Ele diz quando orardes. Quando orardes. Ele espera que a sua igreja ore, ele espera que o seu povo ore, ele espera que os salvos orem. É quando orardes. Os discípulos, irmão, ouvindo isso, teve um certo dia, está lá no livro do Evangelho segundo Lucas, no capítulo 11, no versículo 1, ele diz: Senhor, ensina-nos a orar. Eles chegaram diante do Senhor. Olha, nós estamos vendo aí os discípulos de João orando, nós estamos vendo aí os discípulos até dos fariseus, eles oram. Então ensina-nos a orar como João ensinou aos seus discípulos. Louvado seja o nome do Senhor. A igreja, irmão, ela começa perseverando na oração. A igreja cresceu orando, a igreja nasceu orando. Louvado seja o nome do Senhor. Está escrito, irmão, livro de Atos, capítulo 2, versículo 42. E a igreja perseverava na comunhão, no partir do pão, na doutrina dos apóstolos. Eu deixei as orações por último. E nas orações. Seja indelicado com esse irmão que quer falar com você, que quer conversar com você agora aí. Seja indelicado com ele. Se ele quiser conversar com você, seja indelicado. Fala com o irmão, depois do culto a gente conversa. Na hora da cantina a gente senta e bate um papo. Agora não. Porque agora eu preciso ouvir o que Deus tem para mim aqui nessa noite. Aleluia. Aleluia. A igreja perseverava, irmão. Ela cresceu orando. E a igreja contemporânea, a igreja dos nossos dias, a igreja do século 21, ela precisa orar. A igreja desses dias precisa aprender a orar biblicamente. Irmão, e quando eu não tiver palavra para orar, fica tranquilo, tem um recurso. O Espírito Santo, ele intercede por mim e por você, com gemidos inexprimíveis. Ele nos ajuda nas nossas fraquezas. E quando não sabemos como orar, ele ora em nós, ele ora por nós, ele ora através de nós, através da linguagem de oração que o Espírito concede a todo aquele que é batizado no Espírito Santo. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. A prática bíblica da oração não muda Deus, irmão. A oração não muda Deus. Mas através da oração Deus muda a circunstância em nossas vidas. Através da oração, Deus muda a circunstância à nossa volta. Através da oração, Deus muda a circunstância aonde vivemos, aonde convivemos, aonde nós vivemos na sociedade, no meio da família. Muda as situações, muda a circunstância. Através da oração, Deus muda o curso de histórias. Através da oração, Deus muda o curso de vidas. Através da oração, nós não vamos mudar Deus, irmão. Nós podemos orar 9 horas por dia, 12 horas, 24 horas de joelho orando. Não mudamos Deus. Mas através da oração Deus muda a situação. Através da oração Deus muda o quadro.
Através da oração, Deus muda a circunstância. Aleluia. E a gente, irmão, lendo a respeito de oração, o livro que estava perdido, mas foi achado, é o livro. É o primeiro livro do cristão. Mas nós temos muita literatura boa, irmão, que nada mais são do que pregações, ministrações, ensinos de mentes, foi ministrado, foi escrito por mentes iluminadas pelo Espírito Santo. Eu andei lendo aí nesses 14 anos, no mínimo uns 35 livros só sobre oração. Só sobre oração. E a gente vai lendo muita coisa. E há uma frase num desses livros que trata a respeito de oração, que diz que quando Deus quer fazer algo grandioso na terra, Ele convoca o seu povo a orar. Quando Deus quer fazer algo extraordinário, Ele convoca o seu povo a orar. E diante disso, nós vamos orar sobre isso. E temos orado sobre isso há alguns anos. Será que é isso mesmo? Será que isso tem base bíblica? Irmão, o que a gente quer compartilhar aqui nessa noite, não temos aqui a intenção de formar uma doutrina, não. Quero formar uma doutrina. Mas alguns princípios bíblicos, que eles são bem repetidos, há uma repetição desses princípios, ainda que não formemos uma doutrina, mas nós podemos traçar aqui um princípio bíblico acerca desta frase. E com isso a gente coloca um tema na mensagem. Quando Deus quer fazer algo grandioso na terra, Ele convoca o seu povo à oração. Seria este o tema para a gente discorrer um pouquinho aqui nessa noite. Quando Deus quer fazer algo grande, quando Deus quer fazer algo diferente, algo sobrenatural, algo extraordinário, Ele chama o seu povo para a oração. Louvado seja o nome do Senhor. Vamos ver se esses homens tinham razão, se eles estavam certos. E a gente tem chegado à conclusão, irmão. Pelo estado de sono espiritual, que de uma forma geral, não específica, mas de uma forma geral, a igreja do Senhor, nos dias que nós estamos vivendo, de uma forma geral, temos muitas exceções, mas se você olhar no geral, você vai observar que a igreja do Senhor está com sono. A igreja do Senhor, ela está perdendo a alegria da salvação. A igreja do Senhor, ela está muito acomodada. Ela não está incomodada. Ela está acomodada. Não está se incomodando, irmão, com o tempo de esfriamento, mornidão e apostasia que nós estamos atravessando. Há uma inversão de valores muito grande. A iniquidade tem aumentado, o amor de muitos tem se esfriado. E há o remédio, o antídoto, o contra-ataque, como disse o pregador, o contra-ataque de Deus, o antídoto de Deus, para essa perda da alegria da salvação, para esse esfriamento, essa mornidão. É só um avivamento, irmão. É só algo do céu que pode mudar esse quadro, que pode mudar a situação que estamos vivendo. Então temos chegado, irmão, à conclusão que Deus quer sim avivar a sua igreja. Deus quer sim avivar o seu povo. Deus quer sim descer com o poder do céu. Deus quer sim queimar o nosso coração. Aleluia! E uma das chaves, irmão, para isso acontecer é a oração. Uma das chaves, irmão, para isso acontecer é a oração. Nós estamos debaixo de uma promessa divina.
Essa promessa, ela foi feita por Deus nos dias de Joel. Ela começou a se cumprir por Deus nos dias dos apóstolos. Ele disse: há de ser que nos últimos dias. O que são os últimos dias? É o tempo da igreja. É a era da igreja. Os últimos dias são os tempos que estão vivendo desde que a igreja ela foi inaugurada oficialmente em Atos capítulo 2. E há de ser que nos últimos dias, e acontecerá que nos últimos dias, eu derramarei do meu espírito sobre toda a carne. Homens, mulheres, jovens, adolescentes. E ele vai seguir dizendo, e até mesmo sobre os escravos, os servos, derramarei do meu espírito. Aleluia. Deus, irmão, produz o avivamento, mas é a igreja que o provoca. O remédio, irmão, para os nossos dias é um avivamento, e ele só virá se a igreja clamar. E quando Deus quer fazer algo grande, ele chama a sua igreja para a oração. Aleluia. Ele está te chamando nessa noite, ele está nos convidando nessa noite. Louvado seja o nome do Senhor. Orai sem cessar, orai constantemente, irmão. O sobrenatural não vai acontecer se nós ficarmos de braço cruzado. O sobrenatural, o poder de Deus, a unção, a graça, os dons do Espírito, irmão, eles virão se nós nos colocarmos em oração. Oração, oração. Em oração o fogo vai vir, irmão. O fogo vai descer. Se você é lenha nessa noite, prepara o seu coração para queimar. Se você trouxe lenha nessa noite, prepara, porque Deus vai te chamuscar aqui nesse lugar. Aleluia. A oração, irmão, clama por Ele, clama pelo avivamento, irmão. Não deixa 1, 2, 3 só ficar clamando sozinho, não, irmão. Ajuda quem está clamando, ajuda quem está inconformado com esse tempo, ajuda, irmão, quem quer mais de Deus, se ajuda aí com quem está querendo mais de Deus, e daqui a pouco o fogo cai, daqui a pouco o fogo desce, e o sobrenatural acontece. Aleluia. A sua vida é avivada, a sua família é encontrada, os seus vizinhos são tocados, a cidade, ela vai ser impactada pela glória de Deus, mas é necessário não se conformar. Aleluia. O autor desse livrinho aqui, irmão, que custa R$25. Você vai comer aqui na cantina hoje, vai economizar R$60. Vai gastar uns 10 aqui na cantina. Se for sentar ali para comer um pedacinho de carne ali com uma batatinha, é 65, mais um refrigerante, você vai gastar 70. Você e mais um só. R$25 no Mercado Livre, frete grátis. Porque tarda o pleno avivamento. De Leonardo Ravenhill. Esse livrinho aqui vai te ajudar. Esse livrinho aqui vai te auxiliar, irmão. Ele vai mexer um pouquinho com você. A editora Betânia, 2014, a última edição dele no Brasil. Baratinho. Estou ganhando nada para fazer propaganda, não. Isso vai para a rede depois aí. Falei o nome do livro, o autor e a editora, senão eles me processam. Eu vou citar alguma coisa do livro aqui, eu tenho que falar a fonte, porque senão é crime. Artigo 284 do Código Penal Brasileiro. Crente não pode cometer crime, né? Cometer crime é pecado. Irmão. Ele disse que o avivamento tarda ou ele não vem, irmão, porque nós, a igreja do Senhor, está muito bem sem ele. A igreja está conformada sem o avivamento. Por isso o avivamento não vem. Por isso um verdadeiro, genuíno avivamento, algo de Deus, ele não acontece, porque nós nos conformamos sem ele. Nós não queremos, irmão, ser incomodado. Não, nós não queremos ser mexido. Não, irmão, nós não queremos que o Senhor revire a casa. Não, irmão.
A gente quer continuar do jeito que está, bem tranquilo, bem paz. Nós não queremos problema, nós não queremos os canhões do inferno apontados para nós, tudo para disparar contra as nossas vidas. Não, nós não queremos ser perseguidos, nós não queremos ser injustiçados, nós não queremos ser escarnecidos, zombados, nós não queremos ser rejeitados. Aí a gente se conforma com essa mornidão que nós estamos vivendo, irmão. Esse sono espiritual que nós estamos atravessando. O Senhor criou esse negócio, dessa conferência aqui, para mexer com nós, irmão. E ontem Ele mexeu um bocadinho conosco. E orando, lendo as Escrituras, procurando saber se realmente é que esses homens disseram que quando Deus quer fazer algo grande na terra, Ele chama o seu povo à oração. Nós fomos examinar as Escrituras, fomos orar. Já há alguns anos que a gente ora sobre isso. E a gente encontrou, irmão, princípios bíblicos, um parâmetro. Algo que é bastante recorrente, repetido nas Escrituras, que nós podemos formar um princípio aqui nessa noite. Nós vamos tentar construir aqui esse raciocínio no nosso coração, através de alguns exemplos extraídos do livro, que não está mais perdido, porque ontem ele foi achado. É do livro, irmão, tem que tirar do livro. Se não tiver no livro, e o livro que eu estou falando é a Bíblia. Está no livro. E nós vamos aqui, irmão, discorrer alguns versículos, algumas situações. O tempo, ele não nos é tão favorável, tem muita coisa. À medida que a gente foi orando aqui, hoje à tarde aqui, orando aqui, o Senhor me trouxe mais duas situações que corroboram com esta ideia, com este princípio. De que quando Deus quer fazer algo grande na terra, irmão, Ele chama o seu povo à oração. Nós começamos, irmão, lá em Gênesis, nós vamos ver o Senhor no capítulo 12, chamando Abraão, fazendo promessa. Nós vamos ver o Senhor no capítulo 13, o Senhor reforçando a promessa, dizendo que a descendência de Abraão seria como o pó da terra. A descendência de Abraão, no capítulo 15, seria como as estrelas do céu, ou seja, incontável. Não teria como contar a descendência de Abraão. Seria como as estrelas. Após 25 anos andando com Deus, irmão, vai nascer o Isaac. E aí no capítulo 25 do Gênesis, no versículo 20, nós vamos ver o Isaac casando com a Rebeca, quando ele tem 40 anos de idade. E ela era estéril. Mas o Senhor falou que através da descendência de Abraão. Isaac é descendência de Abraão. O Senhor ia fazer da descendência de Abraão uma grande nação. Como? Se a mulher do filho da promessa de Abraão é estéril. O Isaac, ele vai orar por 20 anos. Quanto tempo? Não, só um ouviu. Quanto tempo Isaac orou? Só 3 ouviram. Por quanto tempo Isaac orou? 20 anos. Por que Isaac precisava orar? Ah, mas porque a mulher era estéril. E daí? Não foi Deus que falou que ia multiplicar a descendência do Abraão? Deus não é poderoso? Todo poderoso? É? Claro que é. Ai de mim se eu tentar anular a soberania de Deus. Vou sair daqui como um herege. E preciso sair daqui como um herege se eu anular a soberania de Deus ou tentar anular a soberania de Deus. Mas faz sentido, irmão. Quando Deus quer fazer algo grande na terra, Ele convoca o seu povo à oração. E o Isaac, irmão, ele passou 20 anos orando, até que chegou o dia de Deus abrir o ventre da Rebeca. Louvado seja o nome do Senhor. Deus está cumprindo, irmão, a promessa feita a Abraão. Mas Isaac precisou orar por 20 anos. Louvado seja Deus. Quando ele está com 60, nasce Jacó.
Quando ele está com 60, a Rebeca, que era estéril, agora ela dá à luz um filho. Louvado seja o nome do Senhor. Por quê? Porque Deus chamou Isaac à oração, porque ele queria cumprir o seu propósito. Então ele chama eu e você, ele chama o seu povo para ser participante daquilo que ele quer fazer na terra. Ele pode fazer, ele não precisa de você, ele não precisa de mim, mas ele te dá o privilégio, ele me dá o privilégio de ser participante da sua glória. Mas ele não pode, pode. Mas ele te chamou. Você é filho. Você é herdeiro de Deus e co-herdeiro com Cristo. Ele pode fazer sem a igreja, ele pode fazer sem a minha pessoa, ele pode fazer sem a sua pessoa. Mas ele, na sua soberania, ele escolheu deixar que o seu povo participe dos seus mistérios. Nós vamos caminhar na Bíblia, irmão. Vamos correr o máximo que puder. Depois nós vamos tirar o período de louvor e oração aqui, que faz-se necessário nessa conferência. Nós vamos caminhando, nós vamos para frente. Nós vamos ver no capítulo 31. O Jacó, que havia fugido do seu irmão Esaú, ele vai ser confrontado por Deus, ele vai ser tocado por Deus, ele vai ser marcado por Deus. Ele vai se converter. E o Senhor vai falar com ele: volta agora, porque eu sou contigo. Senhor, mas o meu irmão quer me matar. Quando eu era um trapaceiro, quando eu ainda era Jacó, eu fiz o que não devia. E ele, com razão, ele quer me pegar, ele quer se vingar. O Senhor: não, volta, meu filho, volta que eu sou contigo. Então ele é encorajado por Deus a voltar. Mas quando ele chega no capítulo 32, versículo 9 ao 12, você vai ver Jacó orando pela proteção. Por que isso? Se Deus mandou ele voltar, Deus garante. Mas então por que orar? Para ser participante daquilo que Deus quer fazer na terra. Para ser participante daquilo que o Senhor planejou na terra. Foi louvado agora há pouco aqui, que nenhum dos planos de Deus eles podem ser frustrados. Não se frustrarão, e não mesmo, irmão. É por isso que estamos reunidos aqui esses 4 dias, porque Deus tem algo a fazer nesta igreja, Deus tem algo a fazer nesta cidade. É por isso que ontem esteve aqui alguns ministérios, hoje estão aqui outros. Por quê? Porque essa chama, esse fogo, irmão, ele vai se espalhar nesta cidade. Ele pode começar hoje, ou ele começou ontem. O Senhor quer fazer, mas ele quer chamar o seu povo para participar, irmão. Ele não quer te deixar de fora. Aleluia. Quando chegamos no capítulo 50 de Gênesis, versículo 24, nós vamos ver José dizer que Deus, olha só, no tempo de prosperidade ainda no Egito, no tempo de paz no Egito, no tempo de crescimento da descendência de Abraão, né, do Egito, a descendência de Isaac, a descendência de Jacó, eles já são mais ou menos 2,5 milhões de pessoas, no mínimo, aproximadamente. Talvez até mais. O Senhor prometeu que os tiraria um dia do Egito e os levaria a uma terra que mana leite e mel. O José, ele vai dizer: olha, vai chegar o dia que Deus vai tirar vocês daqui, que vocês vão ser levados, vocês vão subir do Egito para a terra que o Senhor jurou aos nossos pais, Abraão, Isaac e Jacó. Encerra-se o livro de Gênesis. No capítulo 2 do livro de Êxodo, versículo 23, o povo agora já é escravo. A situação mudou. Já estão agora aproximadamente 210 anos de escravidão. Eu já vi que eles passaram 430 anos no Egito. E a escravidão está apertando, a angústia está chegando. Mas tinha uma promessa. Mas essa promessa, Deus só começou a movimentar ela quando este povo clamou.
O Senhor tinha poder para tirar eles qualquer hora. O Senhor podia tirar eles sem que ninguém falasse nada, sem que ninguém pedisse, sem que ninguém clamasse, sem que ninguém orasse. Ele é soberano. Mas o Senhor, através do clamor daquele povo, no versículo 23, eles vão clamar a Deus. No versículo 24 de Êxodo, capítulo 2, Deus vai ouvir o clamor. No capítulo 3 de Êxodo, no versículo 7 ao 10, Deus vai enviar Moisés e Arão como libertador daquele povo. Deus não precisava de Moisés, Deus não precisava de Arão, não, mas Deus quis fazer dessa forma, porque Ele trabalha com o seu povo. Ele coloca o seu povo participante das coisas grandiosas que Ele quer fazer na terra. Aleluia! E o Senhor envia Moisés. Mas só depois que o povo orou, só depois que se puseram e se dispuseram a orar, a clamar, a pedir. Aquele que pede recebe, aquele que bate a porta se abre, aquele que busca encontra. Então pede ao Senhor, clame ao Senhor, ore ao Senhor por avivamento. Vamos correr. Êxodo capítulo 17 é uma guerra. Tem um exército lá, no deserto de Refidim, os amalequitas. Eles estão atacando agora, se reuniram para atacar Israel. Preocupar com isso não. Eu não vou lutar, me defender, sei lá, fugir, correr, fazer qualquer coisa. Eu não. Deus falou que vai tirar nós lá do Egito e vai colocar nós lá na terra prometida. Não precisa não. Não precisa fazer nada, cruza os braços. Negativo. Moisés, que já estava preparando Josué para ser o seu sucessor, ele sobe para o monte, alto da montanha. Arão e Hur vão com ele. Ele diz: Josué, vai lá pelejar, junto o exército. Eu vou lá para cima, com Arão e com Hur. Fazer o quê? Fazer um lanche, descansar, deitar na rede. Não. Interceder. Vou lá para cima orar. E é interessante que quando nós vamos olhar o texto, irmão, que nós vamos ler o texto, você preocupar, você não vou memorizar esse monte de texto, não, vai ficar gravado, depois você assiste lá no canal do YouTube da igreja. Bom que você já se inscreve, compartilha, o canal está com pouco inscrito ainda. Vamos dar aí um likezinho, vamos ajudar o canal a crescer. Mas depois que Moisés sobe, ele está lá em cima. Josué está lutando. E Moisés vai orar. Arão e Hur vão orar. Eles vão interceder. Como é que você sabe disso? Porque Paulo disse que os homens devem levantar mãos santas em oração por todos os homens. Que os crentes devem levantar mãos santas em oração por todos os homens, intercedendo. E enquanto, irmão, você pode olhar no texto, você vai ver lá depois. Enquanto Moisés está com a mão levantada, o exército liderado por Josué está vencendo os amalequitas. Mas as mãos de Moisés, os braços de Moisés se cansam. Ele abaixa a mão, o que é isso? A intercessão agora parou, a oração agora cessou. Ele se cansou de orar, ele se cansou de interceder. E agora o exército inimigo começa a vencer, começa a oprimir. E Moisés levanta as mãos de novo. E quando ele levanta as mãos outra vez, Josué e seu exército começam a vencer a batalha novamente, começa a empurrar e encurralar os inimigos. A mão cansa e eles observam e falam: não, a intercessão não pode parar, a oração não pode parar. Então o que nós vamos fazer? Pega de um lado aí, pega Arão, você pega no braço, Moisés, você pega do outro lado do braço, pega uma pedra, põe debaixo do braço dele, pega outra pedra, põe debaixo do braço dele, segura na mão dele, segura numa mão, o outro segura na outra. E o que nós vamos continuar fazendo? Vamos continuar orando, vamos continuar orando. E enquanto as mãos permaneceram levantadas, enquanto tinha oração, deu vitória, aleluia, por causa da oração. Irmão, mas Deus não podia matar aquele exército, podia, mas ele não quis fazer. Ele chamou o seu povo para participar da vitória, ele chamou o seu povo para ser participante de algo sobrenatural. Aleluia. Aleluia. Vamos lá em 1 Reis, capítulo 18. Vamos embora. Versículo 1 do capítulo 18. O Senhor fala com Elias que teve dando uma volta 3 anos e meio longe de Israel, escondido. Lá um tempinho no Querite,
acabou a água. Vamos para Sarepta. Vamos lá, tem uma viúva para tratar do celular. Aí quando dá no capítulo 18, versículo 1, Deus se apresenta, ou Deus fala, melhor dizendo, com Elias. Fala, olha, vai lá, se apresenta a Acabe, porque eu vou fazer chover na terra. Tinha 3 anos e meio que não chovia. Se apresenta lá, porque vai descer água na terra. Elias vai, chama Acabe, se apresenta diante de Acabe, correndo risco de morte, mas ele foi, Deus mandou. E ele diz, olha, Deus vai mandar chuva. Vai fazer chover. E no versículo 42 do capítulo 18, o Elias, antes um pouquinho, ele chama o Acabe, ó, come, se ajeita, se arruma, pega o carro, porque vai chover. Deixa eu parar um pouquinho aqui, vamos mexer um pouquinho aqui nesse texto. Não é simples assim. Ele não chegou lá no capítulo 17 e falou, segundo a minha palavra não chove na terra. Quando eu não liberar uma outra palavra não chove mais na terra. Não é simples assim. O livro não pode estar perdido, mas por isso precisamos do livro, no templo. Quando você vai analisar a Bíblia, você vai ver Tiago escrevendo no capítulo 5, versículos 17 e 18. Que Elias era um homem sujeito às mesmas paixões que nós. Mesmas fraqueza, fragilidade, defeitos, limitações. Mas diz que durante 3 anos e meio ele orou insistentemente para que não chovesse. Ele liberou uma palavra para cá, segundo a minha palavra, representando o Senhor. Não vai chover. Mas ele não cruzou os braços. Tiago diz que ele ficou esse tempo todo, 3 anos e meio. Ele passou esse tempo orando. Está lá no Querite, Deus tratando dele lá, os corvos levando para ele comida. Ele está orando. Ele vai para Sarepta, ele está orando. Até Deus mandar ele voltar para falar com Acabe que ia chover, ele está orando. Enquanto não acontece, irmão, o que Deus falou, precisa continuar orando. Ele sabia que chegaria o tempo da chuva vir. Mas ele precisava orar para que a chuva ficasse retida do céu. Ele orou, ele orou, ele orou. Tiago diz isso, ele orou insistentemente. Ele orou com insistência para não chover. 3 anos e meio orando. Só que depois, no capítulo 18, no versículo 42, que o Elias mandou o Acabe pegar, se ajeitar, arrumar a carruagem e vazar para casa que ia vir chuva. O Elias outra vez não cruzou os braços. O Elias subiu lá no cume do Carmelo, fiou a cabeça no meio do joelho, em posição de parto, como a mulher que está para dar à luz a filho. Deixa eu fazer outra ressalvazinha aqui. A oração por avivamento é como um parto, é como um filho que vai ser gerado. Se nós quisermos o avivamento, irmão, nós vamos ter que ser um útero para Deus gerar através de nós um avivamento na terra. E ele orou para que chovesse. E ele está lá orando. Pediu o menino que andava com ele, o moço, o escudeiro, o auxiliar, o ajudante. Vai lá, dá uma olhada, vê se está vindo chuva aí. E engraçado que quando ele fala com Acabe que vem chuva, ele fala, tem barulho de chuva. Mas não tinha uma nuvem no céu, o céu estava branco, o céu estava azul, o sol estava branco, brilhando.
Não tinha sinal de chuva, mas ele disse que ia chover. O Senhor falou, melhor dizendo, que ia chover. E Elias, enquanto a chuva não vem, ele está orando para que o Senhor faça chover. Ele ora, o menino vai lá, olha Elias, não tem nada. Ele continua orando e fala, vai lá que eu vou continuar orando aqui. Ele continua orando aqui, o menino vai, Elias, não tem nada. Volta lá outra vez, vai ver que eu vou continuar orando. E na 7ª vez que o menino foi para trazer notícia, olha Elias, eu não vi nada. Não, menino, não, tem certeza? Eu vi uma nuvenzinha do tamanho da mão de um homem. Elias falou, agora sim, eu sei que a chuva vai descer, eu sei que a chuva vai cair. Por quê? Porque ele esteve em oração, mesmo tendo uma palavra da parte de Deus que ia chover, mas ele precisou orar. Quando Deus quer fazer algo grande, quando Deus quer fazer algo poderoso na terra, ele chama o seu povo, ele convoca o seu povo para a oração. Aleluia. Ele pode fazer chover, a hora que ele quiser. Ele pode fazer o que ele quiser. Ele não depende de ninguém para fazer o que ele quer. Mas nós precisamos guardar isso aqui, nós precisamos construir isso dentro do nosso coração. Ele está para fazer algo diferente na terra. E ele está chamando a igreja desse tempo. Ele está chamando eu e você. Ele quer começar por mim, por você. Ele quer começar por nós. Quem sabe ele quer começar por mim aí. Para fazer algo diferente nessa terra. O profeta Isaías, no capítulo 62, versículos 7 e 8, 6 e 7, melhor dizendo, ele diz, olha, não haja silêncio em vós. Não fique em silêncio. Não estejais em silêncio. O que Isaías está dizendo para o povo? Ore, clame, importune o trono da glória de Deus, importune o céu com a sua oração, enche o céu com a sua oração, irmão. E depois vocês reclamam aí com a banda aí que começou com esse assunto ontem aqui. E hoje, quem foi a congregação que orou aqui, que louvou aqui? A de São Sebastião do Vale Alegre. Porque pararam de falar do céu. Canta aí um pedacinho aí, esse refrãozinho aí. Esses pedacinhos, só esse pedacinho. Vocês começaram com esse assunto ontem aqui, ó. Só esse pedacinho, eu vou continuar aqui. Tá, irmão? Só um minutinho. Só esse pedacinho. Só esse pedacinho, presta atenção. Porque pararam de falar do céu, já que Cristo não vai mais voltar. Vamos ver. Já não se fala mais em oração, isso aí. em santificação. Isso, parou aí. Não querem mais pregar, porque pararam de falar do céu. Ontem nós achamos o livro, irmão. Só se fala em bens materiais. Nós pegamos o livro de volta. Então hoje tem pregação sobre oração. Hoje tem mensagem sobre oração. Hoje tem Deus te chamando para oração. Louvado seja o nome do Senhor. Vamos seguir aqui, irmão. Vamos percorrer a Bíblia. Vamos formar esse princípio dentro do nosso coração. Jeremias capítulo 29. Louvado seja o nome do Senhor. Meu Deus, o Senhor está aqui nessa palavra. Aleluia. Ele está aqui. No versículo 10 ao 12 do capítulo 29 de Jeremias, o Senhor disse que o cativeiro da Babilônia iria durar 70 anos. E que depois de 70 anos, ele tiraria o povo da Babilônia da vergonha, do opróbrio, da humilhação, porque era prazo suficiente para Deus tratar, arrancar a idolatria do coração daquele povo. E aí interessante que no capítulo 9 do livro do profeta Daniel, que Daniel está lá na Babilônia, como um dos cativos, como um dos que foram levados cativos. No capítulo 9, versículo 2 e 3, ele vai ler no livro, irmão. Ele vai achar lá na Babilônia, ele vai achar os rolos de Jeremias. E ele está lendo. E ele vai passar por esta palavra, que o cativeiro iria durar 70 anos. Ele faz as contas. Ele chega à conclusão que os 70 anos estão chegando. Estamos aproximando dos 70, chegamos dos 70, está na hora. Glória a Deus. Vamos fazer festa. Vamos comemorar. Vamos fazer churrasco. Vamos comer pizza. Vamos para a lanchonete. Vamos comemorar. Não. Mas por que não, irmão?
Deus falou que desses 70 anos acaba com esse sofrimento, arranca nós daqui, leva nós de volta para a nossa terra, e lá vai ser só vitória. Não, o que Daniel vai fazer? Daniel, quando ele ouve ou quando ele lê, ele vê o que o Senhor está para fazer, então ele começa a orar. E Daniel vai orar para que o Senhor livrasse do cativeiro. O tempo chegou. Então para que orar? Porque quando Deus quer fazer algo grande na terra, Ele chama o seu povo para a oração. Ele convoca a sua igreja para a oração. Ele está te chamando nessa noite. É a Bíblia. É o livro. Tem nada no Novo Testamento? Não? Tem. Tem com Jesus, irmão. É mesmo? É. Onde é que você achou isso? No livro. O livro estava perdido. Mas a partir de ontem ele foi achado. Irmão, quando você vai ler os evangelhos, a gente vai ver em Mateus, em Marcos, em Lucas, em João, que Jesus sabia que ao terceiro dia, após a sua morte, ele ia ressuscitar. Ele tinha plena convicção. Eu notei alguns versículos, apenas alguns, tem mais. Eu já achei mais um monte, eu não vou escrever isso tudo não. Não precisa se preocupar não, está gravado. Mateus capítulo 16, 21. Marcos capítulo 8, versículo 31. Capítulo 9, versículo 31. Lucas 9, 22. Lucas 18, 33. João 29. E tantos outros versículos, irmão, dentro dos 4 evangelhos. Quantas vezes Jesus declarava que o Pai o ressuscitaria ao terceiro dia? Ele declarava que ele seria sim ressuscitado, que ele tinha plena convicção que Deus o ressuscitaria. Ele tinha plena certeza que Deus o ressuscitaria. Mas aí quando a gente vai ler o livro, irmão, a gente descobriu. Não precisa abrir, eu vou ler para você. Lá no livro, na carta escrita aos Hebreus, no capítulo 5, no versículo 7. Vai dizer que Jesus, nos dias da sua carne, oferecendo com grande clamor e lágrimas, orações e súplicas, ao que o podia livrar da morte, foi ouvido quanto ao que temia. Vou repetir o versículo. O qual, nos dias da sua carne, os dias que ele viveu como homem na terra, ele ofereceu com clamor, com lágrima, com súplicas, as suas orações ao que o podia livrar da morte. E ele foi ouvido, está escrito aqui, quanto ao que temia. Mas espera aí, ele não morreu? Morreu. E como é que Deus livrou ele da morte? Ao terceiro dia, quando a Maria Madalena, quando ela esteve na porta do sepulcro, a pedra estava removida. Um anjo do Senhor, um ser celestial estava lá. E ele disse, por que procura o vivo entre os mortos? Ele não está aqui, ele ressuscitou. Vai e avisa os outros, aleluia. O João chega a dizer que o próprio Jesus apareceu para ela, ressurreto, e diz, vai lá, avisa os meus irmãos, os meus amigos. O Pedro, ele vai lá, e ele não está lá. O João vai lá, e ele não está lá. Deus o ressuscitou. Mas antes mesmo de Jesus morrer, o escritor aos Hebreus, inspirado pelo Espírito Santo, ele está dizendo que Jesus orava pela sua própria ressurreição. A morte não matou Jesus. A morte não parou Jesus. A morte não foi o fim, pelo contrário, foi o começo. O plano de Deus de salvar a humanidade não pode ser interrompido. Não foi interrompido. Por quê? Porque alguém estava orando. Quem? O próprio Salvador, nos dias da sua vida, enquanto esteve vivo na terra, em carne e osso como eu e você, ele oferecia orações e súplicas ao Senhor, que o poderia livrar da morte.
Deus não livrou ele da cruz, Deus não livrou ele do sepulcro, mas Deus o ressuscitou. Ou seja, ele foi livre da morte, sim, porque ele orou. Deus não precisava das orações dele, mas ele orou, porque quando Deus quer fazer algo tremendo, algo glorioso, Deus chama alguém para a oração. Aleluia, aleluia, aleluia. É muita coisa, é muita coisa. Chegamos no Novo Testamento, já falamos de Jesus, vamos falar de João Batista. Malaquias capítulo 3 e Malaquias capítulo 4 há uma promessa, há uma profecia, que viria alguém na virtude de Elias, para preparar o caminho, para converter o coração dos pais aos filhos, dos filhos ao pai, para preparar o caminho para o Messias. E aí hoje estava lendo, irmão, o Evangelho segundo Lucas, no capítulo 1. A palavra de Deus diz que o Zacarias, velho, a Isabel, velha, com mais um agravante, estéril. O Zacarias está ministrando ao Senhor. Ele recebe a visita de um ser celestial e diz: olha, as tuas orações foram ouvidas, e a vergonha será tirada da sua casa, porque a sua esposa, que é velha, que já tem uma certa idade, não pode mais gerar, para contribuir com isso ela é estéril, mas as suas orações foram ouvidas, e ela vai gerar ninguém mais, ninguém menos do que um dos maiores profetas que pisaram nessa terra. O próprio Jesus disse: olha, nenhum nascido de mulher foi maior do que João Batista. Ele veio na virtude de Elias, ele veio cumprir a promessa feita em Malaquias capítulo 3 e capítulo 4. Mas por quê? Porque alguém estava orando, alguém estava clamando. Deus ia trazer, sim, Deus ia fazer existir na terra, mas foi necessário Zacarias passar a vida inteira de casado orando, foi necessário Zacarias orar, foi necessário ele clamar. As orações dele foram ouvidas, diz a palavra de Deus. Lucas capítulo 1, versículo 13, o anjo disse: as tuas orações foram ouvidas. Anos de oração Deus podia fazer, mas ele preferiu colocar Zacarias ser participante desse negócio. Ele preferiu, na sua soberania. Vou levantar um profeta, ele vai ser grande diante de Deus, mas alguém vai ter que orar, alguém vai ter que ir para o joelho, alguém vai ter que provocar o avivamento, irmão. Alguém vai ter que chorar, alguém vai ter que clamar, irmão. Alguém vai ter que se quebrantar, se quebrar diante do Senhor. Vamos lá, vamos terminando. Lucas capítulo 24, versículo 49. O Senhor Jesus agora ressurreto, despedindo os seus discípulos, depois de 40 dias estando entre eles, diz: olha, ficai em Jerusalém, até que do alto sejam revestidos de poder. Porque vocês vão ser minhas testemunhas na terra. Vocês vão testemunhar a minha morte, muito mais a minha ressurreição. Testemunhar a morte de Jesus era fácil, irmão. Todo mundo sabia que ele morreu. O sinédrio inteiro, o governo de Roma, o povo, os discípulos, todo mundo sabia que ele tinha morrido. Mas eles precisariam de um poder, algo sobrenatural, para testemunhar da sua ressurreição. E o Senhor disse para ele: fica em Jerusalém até que do alto sejam revestidos de poder. Em Atos capítulo 1, versículo 5, Jesus ainda está falando com os discípulos na sua despedida, e ele diz: olha, João batizou com água, mas vocês serão batizados com o Espírito Santo, não muito depois desses dias. Há uma promessa, irmão, a promessa de Joel 2, 28 e 29, ela estava prestes a se cumprir pela primeira vez. Louvado seja o nome do Senhor. No versículo 8 do capítulo 1 de Atos, o Senhor vai dizer para eles: olha, vocês vão receber virtude, vocês vão receber poder, quando vier sobre vós o Espírito Santo, e serão minhas testemunhas em Jerusalém, na Judéia, vai chegar em Samaria e até os confins da terra.
O meu evangelho, ele vai chegar em Miraí. O meu evangelho vai chegar em Dona Vitória. Ele vai chegar em Vargem Alegre. Ele vai chegar em Muriaé. O meu evangelho vai chegar em Guiricema. O meu evangelho vai chegar até os confins da terra. Aleluia! E aí você vai chegar em Atos capítulo 1, versículo 14. A mãe de Jesus, as irmãs de Jesus, os irmãos de Jesus, os discípulos de Jesus, alguns deles, e os 11 apóstolos, e depois o Matias, ele vai fazer parte do colégio no lugar de Judas, 12 apóstolos. 12 apóstolos, mãe de Jesus, os 4 irmãos homens dele, as irmãs mulher dele, que a Bíblia não fala o nome, e outros discípulos, entre homens e mulheres que serviam ao ministério do Senhor. Eles estão agora reunidos e se dedicando à oração. Mas o Senhor podia derramar o Espírito, Ele prometeu, Ele é Deus, Ele é fiel para fazer. Ele não é homem para que minta, não é filho do homem para que volte atrás naquilo que Ele falou, não. Se Ele disse que vai fazer, Ele vai fazer. Mas esse povo, esses quase 120, eles estavam perseverando unânimes em oração. E eu acredito na minha cabeça, tá? Que a oração era: Senhor, cumpre a promessa. Senhor, manda poder. Senhor, traz o avivamento. Senhor, traz o avivamento. Senhor, manda a virtude do alto. Senhor, manda o teu Espírito. Manda, Senhor, o Senhor diz que nós seremos batizados com o Espírito Santo. Senhor, um dia de oração, irmão, unido no mesmo propósito. Senhor, manda o teu Espírito. Senhor, manda o teu Espírito. Senhor, cumpre a promessa. Senhor, faz acontecer. Segundo dia e nada acontece. Terceiro dia eles estão lá. Quarto dia eles ainda estão lá. Quinto dia eles aí, sexto, sétimo, oitavo, nono dia, eles estão lá. Senhor, cumpre a promessa. Senhor, cumpre a promessa. E no 10º dia, estão eles ainda reunidos em oração. Oração. Eles estão em oração. Eles estão em oração. Eles estão orando. E de repente, veio do céu um barulho, como de um vento forte e impetuoso, e foi rompendo sobre o céu de Jerusalém. E onde estavam todos reunidos, foram vistos sobre eles línguas repartidas como que é de fogo, que pousavam sobre cada um deles. E eles então, pelo Espírito, começaram a falar em novas línguas, conforme o Espírito os concedia que falassem. A promessa se cumpriu, mas a igreja estava orando. Aleluia! E essa promessa, disse Pedro, diz respeito a vocês que estão me ouvindo aqui em Atos 2. 2000 anos atrás. Quase 2000 anos atrás. Essa promessa, ela diz respeito aos vossos filhos. Essa promessa, ela diz respeito aos vossos descendentes. Versículo 39 de Atos capítulo 2. Essa promessa também diz respeito a todos os que estão longe, todos quantos Deus, nosso Senhor, o chamar. Tem alguém que foi chamado por Deus aqui? Tem alguém que foi chamado? Levanta a mão, só para eu saber se você foi chamado por Deus. Então essa promessa de poder, essa promessa de revestimento, essa promessa de avivamento, ela é para a sua vida hoje. Ela é para a sua vida hoje. Ela é para a sua vida hoje. Pega a promessa, toma posse da promessa e seja cheio do Espírito Santo. Seja batizado no Espírito Santo. Seja revestido de poder. Tira um minutinho agora para falar em mistério com Deus. Você que já é batizado no Espírito aí. Um minutinho só. Um minutinho, só um minuto e a gente continua aqui. Aleluia, agora pode. Você que é, fala com Deus. Vai aí, sussurra no ouvido de Deus. Deixa o Espírito Santo orar aí no seu espírito nessa noite. Aleluia. Essa promessa é sua. Nós vamos ver em Atos, mas vamos acabar com isso aqui, tem que terminar. Ainda em Atos, no capítulo 9, nós vamos ver o encontro de Saulo de Tarso. Homem brabo, homem doido, homem perseguidor de crente, homem zeloso da lei. Homem que quando prendia um crente, Euclides, ele na cabeça dele estava prestando um serviço a Deus. Homem quando ele oprimia um cristão, ele na cabeça dele, ele pensava que estava prestando um grande serviço, um serviço valioso a Deus. Mas o caminho para Damasco, ele tem um encontro com Cristo ressurreto e glorificado. Saulo,
Porque me persegue. Quem é, Senhor? Eu sou Jesus, ó, a quem você persegue. Eu sou o Jesus que você está perseguindo. Você não está perseguindo os meus pequeninos, não. Você está perseguindo a mim, só. Mas deixa eu te falar um negócio. Acaba de chegar em Damasco. E Saulo vai para Damasco. Ele está em Damasco, cego, por 3 dias, jejuando, nada comeu, nada bebeu, e permaneceu em oração, por 3 dias, é visitado por Deus. E nesse mesmo instante, um homem, um discípulo, piedoso, crente, até o tutano, mas limitado como eu e você, chamado Ananias, recebe também uma visitação do Senhor. E o Senhor fala: agora vai lá, em determinado lugar, na rua X, na casa de fulano de tal, põe a mão no homem que está lá, ora por ele. Senhor, é ruim que eu vou lá, hein? É ruim de ser eu, esse homem é brabo. Esse homem prende crente, esse homem gosta quando mata crente. Senhor, o senhor não viu o dia que apedrejaram Estevão até a morte? Ele segurou até a roupa do soldado, ele aplaudiu os soldados, ele aplaudiu o povo que estava ali, apedrejando Estevão. Ele ouviu a pregação de Estevão, mas ele não se converteu naquela pregação. Vou não. Vai sim, Ananias. Vai lá orar. Porque ele para mim é um vaso escolhido. E ele precisa saber o quanto que ele vai padecer por amor do meu nome. Mas Deus não podia levantar Saulo depois de 3 dias. Ô Saulo, entrega o jejum, retoma a sua vista. Vai embora, vai pregar o evangelho, agora ser outro homem. Daqui a pouco não vão estar nem te chamando de Paulo mais, ou preferir usar a outra versão do seu nome, de Saulo, vão te chamar de Paulo. Nem chamar de Saulo mais não, Saulo é exaltado, Paulo é pequenino. Imagino que ele preferiu ser chamado assim, por este nome romano, Paulo, pequenino, pequeno, servo. Ananias, não, vou nada, vai sim, Ananias. Senhor, aí você vai me pegar lá. Ele é bravo. Senhor, o senhor não está sabendo não é possível que o senhor não sabe, o senhor é onisciente. Ele está com carta. Ele está autorizado, ele pode chegar aqui e fazer o que quiser com nós. Pode prender, pode matar. Pode pegar homem, mulher grávida, idoso, criança. Pode fazer o que quiser, ele está autorizado. Ele está amparado. Deram carta branca para ele. Mas vai lá. Põe a mão nele. Vai lá. Ora por ele. Porque ele para mim é um vaso escolhido. Te pergunto. Precisava? Não. Por quê? Porque Deus é soberano. Quem seria Paulo? Dos maiores missionários e plantadores de igreja que pisou nessa terra. O escritor de, no mínimo, 13 livros da Bíblia Sagrada. A grande parte, 80% da nossa teologia cristã está embasada nos escritos de Paulo. Mas precisava, irmão, que alguém fosse orar por ele. Precisava que alguém vencesse o medo e fosse orar por ele. Precisava que alguém arriscasse a própria vida e fosse lá orar por ele. E o Ananias então agora, encorajado pelo Senhor, mas imagino eu com a perna tremendo, batendo o joelho no outro, ele chegou lá: irmão Saulo, recebe de volta a sua vista. E imediatamente caíram dos seus olhos como que umas escamas, e a Bíblia diz que ele foi cheio do Espírito Santo. O Espírito de Deus veio sobre ele, porque alguém orou, alguém foi lá, alguém se dispôs. E nessa noite, irmão, tem alguém aqui que se dispôs a chorar, a clamar a Deus por avivamento. Aleluia. Atos 12, Pedro está lá, preso, a igreja foi orar. Deus podia quebrar a cadeia, tirar Pedro, não, mas a igreja ficou orando por Pedro, e o Senhor mandou o anjo lá, e vai embora, é muita coisa. Deixa eu contar uma historinha rapidinha e estamos concluindo aqui. Eu conheço um moço
que odiava os crentes, detestava os crentes. E a esposa dele, ou a mulher que morava com ele, eles não eram casados, eles se conheceram aí no pecado, no mundo perdido lá fora, se ajuntaram os dois, e foram viver juntos, foram morar juntos, como marido e mulher, embora não fossem casados. E passou-se um tempo, essa esposa se converteu. Ela aceitou Jesus, ela começou a caminhar, e este indivíduo odiava os crentes, detestava os crentes. E toda vez que a esposa queria ir para o culto, adorar a Deus, ele implicava com ela, ele falava a palavra para ofender a ela. Ele humilhava. As palavras que ele dizia feria mais do que se ele desse um tapa nela. E num certo dia, ela pensou com ela mesma: eu vou desistir. Eu não vou mais suportar isso. E o Senhor havia falado com ela: olha, depois que ela converteu, tem uma obra na vida dele. Suporta. Ore por ele. Continua orando por ele. Mas teve um dia que a humilhação foi tão grande, a ofensa foi tão grande, que ela foi para o lugar da oração e falou com o Senhor: Senhor, eu desisto dele. Pode tirar ele de perto de mim, eu desisto dele. E à noite ela foi para o culto. Quem acredita aqui que Deus ainda fala, irmão? Através de profeta. Está falando aqui através da palavra, mas ele fala também através de profeta quando ele quer. Profeta, tá? Fanfarrão não, brincalhão não. Ela chega no culto à noite. Deus levanta alguém cheio da graça e vai lá e fala: olha, ai de ti se desistir dele. Continua orando por ele. Ele odiava o crente. Quando ele olhava para ela como sua esposa, ele tinha alegria de estar com ela. Mas quando ele olhava para ela com a Bíblia na mão, como uma mulher crente, ele a odiava, ele a insultava, ele a humilhava. E chegou um dia que ele mesmo pegou as suas coisas e saiu de casa. Ficou 7 meses fora de casa. E depois de 7 meses, ela continuou crente. Nesse período, ela batizou nas águas, ela foi batizada no Espírito Santo. Ela aproveitou a liberdade que tinha, foi para os montes, foi para os cultos, foi para as vigílias, foi se encher de Deus, foi aproveitar o tempo, a oportunidade, a liberdade que ela tinha. E o camarada era muito bravo, era muito doido, era um bicho. Mas depois de 7 meses, essa esposa, essa irmã, mas esse indivíduo que odiava os crentes, se reencontraram, conversaram, entraram num acordo para voltar o relacionamento. E ela disse: casa comigo, porque eu preciso casar. Agora eu sou crente, batizada nas águas, tenho um compromisso com o Senhor. E a história segue. Resultado: no dia 12 de novembro de 2010, eles se casaram no cartório. No dia 13 de novembro, eles receberam a bênção na igreja. Mas o indivíduo continuou odiando o crente. De setembro a novembro, ela continuou na casa onde moravam antes. O indivíduo continuou morando no quartinho dele para lá, separado. Ele só voltou para dentro de casa depois que casou oficialmente. Aí sim ela aceitou ele dentro de casa. Casado, agora não tem mais pecado. Não tem fornicação, não, agora tudo certinho, está ok. E aí nos próximos 5 meses, o que era ruim ficou pior. Porque agora está casado. Agora esse homem que odeia crente está cheio dos direitos. E aí ele continua as humilhações, ele humilha cada vez mais. E pela segunda vez, esta irmã crente, ela foi orar e falou: Senhor, o Senhor falou que ia trazer, trouxe, quer casar, casou. O Senhor falou que tem obra na vida dele, mas eu vou desistir, eu não aguento mais. Se o Senhor quiser tirar, pode tirar. Vai para o culto de novo. O Senhor mais uma vez levanta alguém pela misericórdia daquele que odiava os crentes. Fala com ela: não desiste. Porque para mim é um vaso escolhido. Eu tenho uma obra na vida dele.
Ela se animou de novo, Senhor, mas ele é bravo, ele é ignorante, ele é burro, ele é bruto. Ele me humilha, ele me maltrata, ele me ofende, ele fere a minha alma com as palavras que ele fala. Passou mais uns dias, a ofensa aumentaram. Ela quis desistir pela terceira vez. Pela terceira vez. Senhor, eu não aguento mais. Pode tirar. Eu fico com o Senhor. Fico sozinho o resto da minha vida. Vivo a minha vida para o Senhor. Mas eu quero servir o Senhor. Eu não aguento mais essa humilhação. Naquele dia de novo. Detalhe, essas orações eram só na mente dela. Naquele dia de novo. O Senhor vira para ela e fala: não desiste, Ananias. Mas ele é brabo, Senhor. Não desiste. Ele humilha a gente. Não desiste. Continua orando. Por quê? Porque eu vou salvar ele. Não se passaram muitos dias, e no dia 22 de fevereiro de 2011, enquanto o pregador pregava a mensagem, aquele que odiava os crentes, no meio da pregação, ele se levantou. O pregador, que sabia que aquele homem era doido, todo mundo tinha meio um bocado de medo dele, porque ele era maluco, ele era doido mesmo, ele era muito corajoso, ele era muito doido. Aquele homem doido se levantou no meio do culto. O pregador ficou meio assim assustado, e ele perguntou: o senhor quer uma oração? O homem que não gostava de crente, ele: não, eu quero aceitar Jesus, aleluia. E hoje ele está aqui pregando a palavra para você, e a esposa dele está sentada ali, e hoje ele é uma missionária da casa do Senhor, que ajudou a construir 3 igrejas nessa terra. Mas por quê? Deus não podia pegar eu, quebrar eu. Ele não podia trabalhar, tratar comigo sem precisar dela continuar orando? Podia. Ele é Deus, Ele é soberano, Ele é Senhor. Mas Ele quis que ela fosse participante daquilo que Ele estava para começar a fazer na minha vida. E Ele ainda está fazendo, Ele continua fazendo. E por misericórdia do Senhor, agora nós estamos completando 14 anos e 4 meses no Evangelho, caminhando na presença de Deus, porque o Senhor colocou alguém em oração. Coloca de pé essa noite. Não, irmão. Quando Ele quer fazer alguma coisa diferente na terra, Ele te chama para oração. Ele te chama para o quarto de oração. Orai sem cessar. Orai constantemente. Orai, orai, orai. É tempo, irmão, de voltarmos ao quarto de oração. É tempo de voltarmos ao lugar secreto. É tempo de passar tempo com Deus. É tempo de despertarmos o sono, porque Deus quer fazer algo grande e Ele não quer deixar você de fora. Olha para cá, presta atenção, não desliga não, não vai embora não, fica aqui, não sai não, irmão. O Senhor tem uma palavra para o seu coração. Ele não quer deixar você de fora. É urgente, irmão. Nós precisamos resgatar os valores que foram perdidos. Ministério Louvor, se prepara aí. Nós precisamos resgatar os valores que foram perdidos, irmão. Nós precisamos resgatar os valores que foram perdidos. Estava conversando com alguém hoje, e alguém disse assim: oração, oração. A pessoa disse assim: o simples funciona, funciona. O que funcionou no passado funciona no presente. A oração ainda é o recurso mais poderoso da igreja. A oração ainda é o recurso mais poderoso da igreja. Deixa eu falar um negócio antes de nós louvarmos e orarmos aqui nessa noite. Irmão, você precisa tomar a decisão: eu vou ter uma vida de oração. Primeiro passo para você entrar no lugar onde Deus quer te levar. Primeira coisa, tomar a decisão. Eu decido hoje aqui nesse lugar, ter uma vida de oração. Você precisa tomar essa decisão. Primeiro passo, você toma a decisão: vou ter uma vida de oração. Você precisa sentir a necessidade, irmão, aqui. Você precisa sentir a necessidade de ter uma vida de oração. Aí você vai tomar a decisão.
Os irmãos que fazem academia aqui, deixa eu ver, levanta a mão aí. Vou levantar a mão, não é pecado não. Ninguém aqui faz academia não, né? Aham, eu não vejo as postagens de vocês, né? Mas tudo bem. Pecado não, irmão, fica tranquilo, fica em paz. O varão vai lá bem vestido, a varoa vai lá vestida adequadamente, pecado não, tá? Cuidado do corpo. Tempo do espírito, tá? Pecado não. Quem vai, quem frequenta? O que precisa? Disciplina. É isso aí? Disciplina. Disciplina. Primeira coisa, você toma uma decisão. Eu quero ter uma vida de oração. Uma decisão, na carne mesmo, na carne. Você decide, não, eu quero. A partir de hoje eu quero ter uma vida de oração. É decisão minha agora, consciente. Estou ciente que eu preciso ter. É necessidade. E aí você começa a orar, irmão. Preste atenção nisso. Você começa a orar. A partir daí você vai ter o interesse. E aí você vai viver essa disciplina. Você vai orar pela disciplina. Você não está sentindo nada, você não está vendo anjo, você não está vendo carro de fogo, você não está vendo, você não está sentindo. Não, irmão, você está sentindo é a boca seca, você está sentindo é o joelho doendo, é o que você está sentindo, é só isso. Mas você está lá orando, você está lá na disciplina orando, vai virar uma disciplina, depois vai se tornar, irmão, depois que você tem um interesse, vai virar uma disciplina, e depois que virar uma disciplina, se você for disciplinado, se você continuar orando, mesmo com a boca seca, mesmo com o joelho doendo, mesmo com a perna doendo, mesmo sem sentir nada, mesmo sem ver nada, daqui a pouco o hábito da oração vai se tornar um deleite e você vai ter prazer em estar a sós com Deus. Você vai ter prazer, você vai se deleitar em passar horas a sós com Deus. Aleluia! Pega essa noite, essa dica e começa, toma decisão. Vai virar disciplina, você vai fazer por hábito, você vai fazer por costume agora. É disciplina, não estou sentindo, mas estou fazendo. Daqui a pouco, irmão, eu garanto. Daqui a pouco eu garanto. Homens de oração que eu conheço garantem. Daqui a pouco vira deleite. Daqui a pouco vira prazer. Daqui a pouco você vai entrar no lugar secreto de oração, a coisa vai ficar tão boa. Eles vão bater lá na porta, vai tocar a campainha. E alguém vai vir te chamar. Ô marido, ô esposa. Está lá fora te chamando quem? O juiz da cidade. Está lá fora quem? O prefeito da cidade. Não posso não, mas por causa de quê? Porque eu estou em audiência com o Senhor. Eu estou em audiência com o Rei dos Reis. Eu estou em audiência com o Senhor dos Senhores. Eu não vou sair da audiência, porque eu tenho prazer na oração. Eu tenho deleite na oração. Eu tenho deleite na oração. Começa a orar, irmão, sem sentir vontade. Toma a disciplina de orar. E daqui a pouco o prazer vai chegar. O prazer vem. A alegria, a satisfação, vai virar deleite, vai virar deleite, vai virar deleite. Vamos orar aqui nessa noite, vamos louvar, louva o hino aí, vamos louvar. Você quebrantar mais um bocadinho o seu coração. Vamos louvar, depois nós vamos orar, irmão. Depois nós vamos orar, hoje é sábado, hoje dá para ir mais um pouquinho. Mas amanhã tem a escola dominical, hein? Hoje é 8h30, dá para dormir um pouquinho. Tem os irmãos que vai ter que levantar 5 horas para ir para o monte orar. Depois ainda vai para a escola dominical, fica tranquilo. Vamos louvar o Senhor. Vamos adorar a Deus, irmão. Seus olhos são como vamos adorar de fogo. Por um instante você fecha seus olhos aí e adore. Feche seus olhos e adore. O ministério adore. Os ministros adorem, as crianças adorem, os jovens adorem. Seus olhos são como chama de fogo. Os irmãos adorem. E seus cabelos brancos como a neve. Os visitantes adorem. Em sua coxa está escrito os venezuelanos adorem. O Rei dos Reis. Oh, meu Deus. Yeshua, 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 poderoso nas batalhas. Yeshua, 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 poderoso nas batalhas. Rasga o céu e vem, tua igreja te aguarda. Rasga o céu e vem, ó Messias esperado. Rasga o céu e vem, nós cantamos Maranata, Maranata, Jesus. Rasga o céu
você orar, ele vem. Se você orar, o fogo pega, o fogo pega, o fogo pega. O fogo pega, 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 pega. Pega, 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 pá, 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 pá. Ó desejado da minha seja renovado, seja renovado, seja renovado agora, seja renovado agora, 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 sai, sai. Ó desejado da minha o fogo está pegando, o fogo do avivamento, o fogo do avivamento, o fogo do avivamento, o fogo do avivamento, o fogo de Deus está pegando, o fogo de Deus, o fogo de Deus, o fogo de Deus. Ó Messias esperado, o fogo de Deus está pegando, o fogo de Deus está pegando, 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 tua igreja te aguarda, está pegando, está pegando, está pegando. O fogo de Deus está pegando, está pegando, está pegando, está pegando, está pegando. Ele vai queimar, ele vai queimar. Ele vai queimar, ele vai queimar. Ele vai queimar, pega, tapa. Ele vem, ele vem, ele vem. 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 Ele vem. Ele vem, ele vem. Ele vem, ele vem. Ele vem, Marcão, ele vem. Nós cantamos Maranata. Ele vem, irmão, ele vem. Ele vem, ele vem, irmão. O fogo de Deus vem. O fogo de Deus vem, ele vem, ele vem, ele vem, ele vem. Ele vem, ele vem, vem. Vai pegar, ó. Receba, recebe, recebe, recebe. Recebe aí. Recebe o fogo de Deus. Recebe o poder de Deus. Recebe a graça. Recebe, recebe a graça. Recebe a graça. Recebe, recebe. Recebe o poder de Deus. Ele vem, irmão. Se você clamar, ele vem, ele vem, ele vem, ele vem. Ele vem, ele vem. Ele vem, ele vem, ele vem. Ele vem, ele está pegando aqui, irmão. Ele vem, pastor, ele vem, ele vem. O avivamento está chegando. Está chegando, está chegando, está chegando. O avivamento está chegando. Está chegando. Ainda tem muita lenha para queimar lá. O desejado da minha alma, a tua igreja te aguarda. Ele vem, ele vem, ele vem, ele vem, ele vem, ele vem. O fogo vem. Tua igreja te aguarda, céu e vem. Ele vem. O Messias esperado, céu e vem. Ele vem, ele vem. Está cedo, está cedo. Pegou. Deixa dar lugar, irmão. Ó céu e vem. Dá lugar, dá lugar. Dá lugar. Céu e vem. O Messias esperado, dá lugar. Céu e vem. Nós cantamos Maranata, Maranata. Vai baixinho aí, vai baixinho aí. Vai baixinho aí. Dá lugar, dá lugar, dá lugar. Você que é batizado no Espírito Santo, agora é hora de ser renovado. Agora é hora de ser renovado, irmão. Ah, o culto é com ordem e decência. Está sendo com ordem e decência, porque agora é hora. Agora é hora de você falar em mistério. Agora é hora de você receber a graça. Agora é hora, irmãos, de você marchar no poder de Deus. Agora é hora de você deixar o Espírito te pegar. É hora de você deixar o fogo te queimar. Vai recebendo, vai recebendo. Você que fala nas novas línguas, ore, ore em língua estranha agora. Ore em língua estranha agora. Ora em língua estranha agora. Ora agora, ora agora. Começa a falar em mistério com Deus aí. Os pastores, os ministros do altar. Deixa o fogo pegar aí, deixa o fogo pegar. Deixa o fogo pegar. As irmãs da cantina, as irmãs da cozinha. Seja renovada. Seja renovada. Poderoso nas batalhas, rasga o céu e vem. Rasga o céu e vem. Rasga o céu e vem. Maranata, Maranata, Jesus. Rasga o céu e vem. Tua igreja te aguarda. Mandara, mandara, candara, mandara, candara, mandara, candara, mandara. Agora você pode, irmão. Agora ora, ora em mistério. Ora em línguas. Ora em línguas. Seja renovado. Deixa o Espírito Santo orar em você agora. Ora, ora, ora.
Seja batizado. Seja batizado no Espírito. Ore mistério, fale mistério com Deus. Não fica com vergonha não, irmão. Não fica com vergonha não. Deixa o fogo pegar. Deixa o fogo pegar. Deixa o fogo pegar. Deixa o fogo queimar. Deixa queimar. Deixa a igreja te aguarda. Maranata. Poderoso nas batalhas, Yeshua, Yeshua. Em nome de Jesus, 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 renova, Senhor, renova, papai, dá lugar, varão, deixa Deus te pegar aí, deixa Deus pegar, deixa Deus pegar, deixa Deus pegar. Agora é hora, irmão. Agora é hora. Até aqui o Senhor ouviu a palavra. Agora deixa Deus pegar. Você que não é batizado no Espírito Santo, ora aí, pede ao Senhor, me batiza nessa noite. Me dá do poder pentecostal nessa noite. Você que estava frio, você que estava meio morno, seja renovado, seja renovado, seja renovado. Rasga o céu e vem, tua igreja te aguarda. Rasga o céu e vem, ó Messias esperado. Rasga o céu e vem, nós cantamos. Dá lugar, dá lugar, dá lugar. Maranata, dá lugar. Dá lugar, dá lugar. Deixa Deus te usar aí, pastor. Ah, meu Deus. Ah, meu Deus. Ainda tem profeta na terra, irmão. Ainda tem profeta na terra. Ainda tem homem ungido e mulher ungida na terra, varão. Ainda tem, ainda tem, ainda tem. Ainda tem. Deixa o fogo queimar. Deixa, Letícia. Deixa o fogo te queimar aí, menina. É profeta. Deixa Deus te pegar aí, irmão. Deixa Deus te pegar aí, varão. Deixa Deus te pegar aí, varão. Deixa Deus fazer. É avivamento, irmão. Não é emoção não, irmão. É sem emoção. É pelo poder da palavra. É pelo poder do Espírito, irmão. É pelo poder do Espírito, irmão. Não é emoção não, irmão. É Espírito Santo. É poder, é poder, é poder, é poder, é poder. É poder. Tá pegando, tá batizando. Tá batizando lá atrás, tá batizando lá atrás. Ô, glória! Tua igreja te aguarda. Tá batizando, irmão. Tá tendo batido do Espírito Santo hoje. Hoje tem, hoje tem. Hoje tem renovo. Tua igreja te aguarda. Maranata. Rasga o céu e vem. Tua igreja te aguarda. Rasga o céu e vem. Ó Messias esperado. Rasga o céu e vem. Nós cantamos Maranata. Abraça. Maranata, Jesus. Rasga o céu e vem. Tua igreja te aguarda. Abraça aqui, vocês dois aqui. Os anciãos aí, abraça. Rasga o céu e vem. Abraça aqui, ó. Abraça aqui. Pega fogo aqui, ó. Pega fogo junto aí, ó. Isso. Pega fogo junto. Vamos queimar junto, vamos queimar junto. Vamos queimar junto. Vamos queimar, vamos queimar. Vamos queimar. Vamos queimar, vamos queimar. Vamos queimar os canhões do inferno. Hoje não. Hoje eles foram desarmados. Eles não dispararam. O fogo de Deus está aqui. O fogo de Deus. O fogo de Deus. O fogo de Deus. O fogo de Deus. Yeshua, poderoso nas batalhas. E o fogo está queimando, irmão. Yeshua, o avivamento chegou. 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 Tem renovo, tem renovo, tem renovo, tem renovo. Yeshua.
rasga o céu e vem. Tua igreja te aguarda, rasga o céu e vem. Ó Messias esperado. Nós Tem cantamos avivamento, tem avivamento. Maranata, Tem renovo, tem renovo, tem renovo, tem renovo. Tem renovo. Deixa Deus pegar, deixa Deus pegar. Deixa Deus pegar, deixa Deus fazer. Deixa Deus pegar. Oh meu Deus! Recebe mais poder! Recebe poder, recebe poder! Recebe poder! Aleluia! 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 O Espírito de Deus está aqui. E o Senhor, quando quer fazer coisa grande na terra, Ele coloca a sua igreja para clamar a Ele. Ele coloca o seu povo para clamar a Ele. Ele coloca o seu povo de joelho. Ele te dobra. Ele te quebranta. Peça a Ele nessa noite: me dobra, Senhor. Me dobra, Senhor. Me coloca de joelhos na Tua presença. O avivamento vem quando o livro perdido é achado. O avivamento vem quando os joelhos eles são dobrados, os corações são quebrados, quebrantados diante do Senhor. E amanhã tem mais, amanhã tem mais, amanhã tem mais. Amanhã tem mais, irmão, amanhã tem mais outra chave para o avivamento chegar na sua vida. Para o avivamento chegar em Miraí, para o avivamento chegar na Aliança, chegar nas igrejas que estão representadas aqui, chegar nas igrejas que estiveram aqui ontem, que estarão aqui amanhã, que estarão segunda. Tem avivamento, irmão. Tem o fogo genuíno. Tem o fogo genuíno. O fogo está pegando aqui em cima do altar. Esses ministros estão cheios da graça aqui, irmão. Esses ministros aqui estão tomados da graça, irmão. Tem diácono lá fora tomado da graça. Tem irmã tomada da graça. Tem obreiro tomado da graça. Tem criança se quebrantando, irmão. Tem criança quebrantada. Aleluia. Não se conforme, irmão, não. Clame a Deus pelo avivamento. Leva o fogo de Deus para sua casa. Leva o fogo de Deus para o seu trabalho, para a sua faculdade, para a sua escola. Leva o fogo de Deus para a sua família. Leva o fogo, leva o fogo, leva o fogo. Se tiver lenha, o fogo vai queimar, irmão. Se tiver lenha, o fogo queima. Se tiver lenha, o fogo queima. A nossa função, irmão, é preparar o altar. É colocar lenha. É pegar o novilho, repartir ele, colocar em cima do altar. E o fogo vem de Deus. O fogo vem do céu, vem do céu, vem do céu. Vem do céu, vem do céu. O fogo chegou. É tempo, irmão, de avivamento. É tempo de despertamento. É tempo, irmão, de joelhos dobrados. Chegou o tempo de voltar para o quarto. Chegou o tempo, irmão, de se esconder das câmeras, dos holofotes, dos palcos, das fotos nos cartazes. Chegou o tempo, irmão, de ir para o lugar secreto. Chegou o tempo de chorar onde ninguém vê. Chegou o tempo de se quebrantar onde não tem aplauso, onde não tem plateia. O quarto. O seu quarto de oração está te esperando, volta para lá. Não tem como, irmão, nós ficarmos de pé ministrando aos homens, se nós não passarmos tempo de joelho sendo ministrados por Deus. Não há como se colocar de pé, irmão, ministrando aos homens, se não estivermos de joelhos quebrados, dobrados, irmãos, diante de Deus, para sermos ministrados por Ele. Não, irmão, não tem como eu ficar aqui 1 hora com esse microfone na mão, se eu não passar pelo menos 3 horas de joelho diante daquele que aviva a obra, que cura os enfermos, que salva os perdidos, que liberta os cativos e que batiza com fogo e com o Espírito Santo. Glória a Deus, aleluia, aleluia. Aleluia.